Olá. A gente vai começar a falar sobre o livro de Jonas. E este livro é tão importante porque esclarece o plano de Deus para os povos dos gentios. Até a sua apostila fala que o livro de Jonas é tão significante para o entendimento da base bíblica de missões, porque trata o mandato de Deus sobre os gentios. Então, o livro tem o nome de um profeta que é sem vontade e sem coração para com os gentios. E então, o autor deste livro tem o propósito de dar uma advertência para todo mundo que vai ler, porque Deus está fazendo a mesma pergunta para nós e para a igreja. Nós somos servos que fazemos fazer a vontade dele. Então, o que ele vai nos pedir, a gente vai fazer ou recusar. Então, essa é a mensagem, a advertência. E esse livro mostra como Deus age com misericórdia para ainda alcançar este homem que estava fugindo. Então, é interessante porque o povo de Israel, como a gente falou no outro vídeo, Deus queria usar este povo para alcançar, influenciar outros povos. Mas quando este profeta tem oportunidade, ele não quer. Até Israel, eles receberam a lei de Deus e toda a revelação de Deus. Mas eles não queriam nem pisar outro território estranho. Eles queriam ficar bem onde eles estavam. Mas a mensagem aqui é muito importante, que não pode evitar de fazer a vontade de Deus. Podemos sim, mas tem consequências que nós não podemos controlar. Tem consequências que vai afetar nossa família. Tem consequências que vão afetar nossa igreja. Tem consequências que até vai afetar nosso país. Então, nós precisamos ficar muito atentos para essa chamada, porque nossa obediência também vai afetar todas essas pessoas. Jonas representa um retrato da igreja hoje, que é preguiçosa, é infiel ao mandamento do Senhor. E Deus tinha que lutar contra essa palavra, etnocentrismo. Essa palavra grande que é muito importante em missões. Essa significa a tendência para pensar que a cultura de seu próprio povo como a medida de todas as demais. Então, que a sua cultura é melhor. Não precisa pensar em aproximar outras pessoas, porque você é dono de toda a verdade, coisas assim, fazendo coisas certas. Então, essa, em missões, não tem lugar, porque não tem cultura que é melhor do que outra. Todas as culturas têm problemas e têm partes muito boas também. O autor de Jonas está tentando transmitir a convicção que esse círculo de liberar a atividade de Deus é suficiente para incluir Israel e os gentios. Então, o círculo que Deus tem para incluir todo mundo é suficiente grande para incluir todo mundo. Os judeus, os gentios e até todo mundo nessa terra. Então, esse é o plano de Deus. Então, vamos começar a dar uma olhada neste livro tão importante e ver o que Deus quer falar para nossos corações
hoje à noite, ok? Então, eu convidei o artista Pastor Levi para nos ajudar a entender melhor este livro. Então, a gente vai falar sobre Jonas em 8 cenas. E vamos ver como este homem agiu quando ele tinha esse chamado e o que Deus fez. Então, achamos nas primeiras palavras coisas interessantes. Fala que veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. Então, Deus falou com ele, claramente. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então, é interessante que um verbo favorito de Deus é vai. E neste livro de Jonas, no grego, porque tem o Septuaginto, que fala sobre, que está em grego, no grego, e usa a mesma palavra, ide, que nós achamos em Mateus 28. Então, Deus está dizendo para ele, vai, ide. E onde ele vai? Para Nínive, o centro de totalitarismo e brutalidade. Mas Deus quer dar chance para eles. Então, é interessante, porque quando Deus fala para Jonas, vai lá, porque e clama contra ela, e ele entendeu, Jonas entendeu que Deus está dando uma oportunidade para o povo reconhecer a verdade e mudar. Por isso ele faz, faz o que a gente já sabe que ele ia fazer. Ele vai fugir. Ele não quer, porque Deus está querendo salvar essas pessoas. E a resposta de Jonas é fugir, porque ele não quer. Então, aqui tem o único caso de um profeta enviado aos pagãos. É o único caso de um profeta que se recusou a levar a cabo sua comissão. Cena 2. Segunda cena. Deus responde à fuga e manda uma tempestade. Jonas pode fugir, mas Deus não abriu mão de sua soberania sobre a natureza ou sobre suas criaturas. Nós podemos desobedecer, mas há consequências enormes para as pessoas ao redor de nós, porque Ele está querendo nos usar. E quando a gente vai dizer não, a gente está realmente dizendo para Deus que ele tem que achar outra pessoa, mas às vezes Deus só quer usar aquela pessoa. Você tem as condições de fazer esse chamado. Então é interessante que o vento obedeceu, mas a própria criatura de Deus ficou dormindo dentro do navio. Os marinheiros, acostumados com tempestades do Mediterrâneo, sabiam que este não era normal, esta tempestade, e se encheram eles com muito, muito medo. O mestre do navio chegou a Jonas. Que se passa contigo, agarrando no sono? Isso é uma declaração para nós também. Será que a igreja está com sono hoje? O mundo está com medo, buscando vários deuses, e nós estamos contentes dentro do navio. E um alguém que escreveu um comentário sobre Jonas falou: bem sabemos quantas vezes o pecado traz a insensibilidade,
que vergonha, um pagão ter de chamar um profeta de Deus para orar. Nessa cena, os marinhos representam os gentios que têm mais compaixão por ele do que ele tem por eles. Tinha eles maior interesse por uma vida do que Jonas por centenas de milhares de ninavitas. Eles lançaram Jonas ao mar e este se calmou. Próxima terceira cena. Então, Deus enviou grande peixe para buscar Jonas. Nós não temos muitos fatos sobre esse peixe, mas em Mateus 12, 39, Jesus usou a palavra sinal, mostrando que foi um milagre mesmo. E Jonas, no ventre do peixe, parece ter se tornado diferente. Jonas tinha outra chance. É fácil mudar nossas atitudes quando nós estamos no ventre do peixe. Nossos corações se tornam submissos e Deus age e nos libera. Próxima cena. Jonas é salvo, Deus libera da peixe e Deus repete a mensagem e faz a chamada mais uma vez. Que Deus é tão misericordioso que ele dá outra chance para Jonas. A ordem a Jonas é que se levante e vá a Nínive com a mesma mensagem. Deus conhece as sutilezas de Satanás. Se não impede a pregação da palavra, tenta pervertê-la. Então, Deus está dizendo, essa é a minha mensagem, não prega outra coisa. Então, Jonas ouviu e obedeceu. Jonas chegou com uma verdadeira mensagem da parte de Deus. Como sabemos? Porque essa mensagem que ele deu foi autenticada pelo poder do Espírito Santo nos corações dos pagãos ninivitas. Deus tinha compaixão deles e eles responderam. Eles ouviram sobre esse Deus que tem compaixão, que quer que na misericórdia dele vai julgar, mas também ele vai dar maneira de sair e vai dar outra oportunidade, outra maneira de viver. Essa aqui é Deus que conhecemos, que ele sempre está dando chances para nós. A sétima cena que nós temos fala sobre o maior impedimento nessa história, que não foi os marinheiros, nem a peixe, nem o rei ou os pagãos, mas foi o próprio missionário. Nós vimos a ira de Jonas. Ele não pode aguentar o pensamento do que
de que essas pessoas, pagãos, vão ser salvos. Versículo 4, 10, é a chave versículo desta capítulo e também da história. 4, 2. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Interessante, eu sabia que o Senhor ia ter compaixão. Então, interessante porque dessa oração veio de um entendimento dos israelitas, que Deus é misericordioso. Então, se você vai ler em Êxodo 34, 6, quando o povo estava adorando essa bezerra de ouro, Moisés está clamando e pedindo graça e Deus deu. Então, fala em 34, 6. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. Então, se você vai ler em Salmos 103, 8, a mesma coisa. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Então, essa foi a coisa que os israelitas sabiam e por isso ele não queria obedecer. Mas Jonas não quer que essa compaixão e misericórdia aplique-se para as pessoas fora de Israel. E Deus perguntou: é razoável essa sua ira? Deus ainda está trabalhando para ajudar este missionário a entender melhor. Deus tenta mais uma vez através de uma planta, usando essa lição com um objetivo. Deus mostrou que Jonas tinha mais compaixão com uma planta do que com pessoas. Essa cena termina com uma pergunta. Essa questão para Israel e a igreja é: sua obediência ainda está aberta? O livro de Jonas não tem uma conclusão e a pergunta final do livro não tem a resposta, exceto de alguém que percebe a abundância da misericórdia de Deus e quem realiza a evangelização no mundo. Então, deixe-me ler os últimos 2 versículos de Jonas. Jonas 4, 10 a 11. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pareceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, e que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Então, Deus tem misericórdia até dos animais, mas Ele quer que as pessoas vão entender o que é certo, o que é errado. Então, essa lição mostra que Jonas precisava uma conversão radical das tendências naturais e uma mudança de vida para ser disponível para missões. Então, nós precisamos perguntar: quais são nossas tendências naturais que têm que ser mudados para Deus nos usar? E como a igreja hoje pode responder para essa pergunta que Deus fala com Jonas no final.
o que nós vamos fazer com essa necessidade que o mundo tem para conhecer um Deus que tem compaixão e misericórdia. Então, vamos responder para essa mensagem, essa advertência que esse autor está dando para nós. Amém.